Tá. Então, bom, boa tarde a todos, né? Então, é um enorme prazer estar aqui hoje. Meu nome é Rosiane Matter, eu sou docente da Escola Paulista de Medicina e estou junto com o grupo de trabalho do Ministério da Saúde. Nós escrevemos, então, o Manual de Recomendações de Assistência Gestante à Puérpera, gravamos as videoaulas e estamos, desde a última semana de março, fazendo essas sessões que nós estamos chamando de sessões tirar-dúvidas, né? Na verdade, não é só tirar dúvidas, a gente acaba aprendendo muito com vocês, vocês com a gente. Acho que é uma hora, um momento que a gente pode, conversando, tentar entender as dificuldades e tentar ver o que a gente pode fazer para melhorar a assistência às nossas pacientes. Então, eu vou dar a palavra à Cristina e à Adriana, que são colegas maravilhosas, que compuseram o grupo de trabalho, né? Eu vou dizer que esse grupo está muito coeso, né? Trabalha muito junto e que a gente espera que a gente possa dar continuidade, porque a Covid, né? Se Deus quiser, uma hora vai acabar, mas as mortes maternas têm que diminuir no nosso país, então uma ideia da Adriana já de bastante tempo, da Vera, da gente tentar continuar, né? A Rosana, na USP, também está pensando e vamos implementar as tele-UTIs, então, para a gente tentar melhorar a assistência no Brasil. É um prazer estar com vocês e eu vou ficar quietinha, aprendendo de todos vocês. Adriana e Cristina, fiquem à vontade. Então, boa tarde a todos, quero agradecer a presença de todos. Quero de novo dizer aqui parabéns à Riviane pelo seu dia, né? Obrigada. Foi uma coincidência muito feliz, né? Porque é muito bom a gente poder trabalhar com outros profissionais. Aliás, eu acho que o Covid ele tem mostrado isso para a gente tem que dividir conhecimentos, né? E a gente aprende muito com outras especialidades e com outros profissionais. Porque com o Covid a gente tem que estar trabalhando com o pessoal da terapia, né? Da terapia de unidade intensiva. A gente tem trabalhado com outras profissões, como os enfermeiros, as fisioterapeutas, né? Os pneumologistas. Então, a gente tem ampliado muito o nosso conhecimento com vocês. Então, parabéns pelo seu dia, viu? Obrigada. Boa tarde a todos, eu sou Adriana Gomes Luz, eu sou docente da Unicamp, e é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, dividindo, como a gente sempre fala, esse aprendizado, porque ele não é unilateral, né? A gente faz uma troca de experiências, e, sem dúvida nenhuma, foi uma feliz coincidência de a gente ter uma enfermeira no dia do enfermeiro apresentando o caso, né? E eu tenho certeza que a Riviane vai brilhar aí e representar muito bem as colegas, mas, sem dúvida, como a Rosiane e a Cris já falaram, o Covid mostrou, né, a necessidade desse trabalho em equipe, muito mais ampliado. A gente sempre trabalhou em equipe, mas o Covid exigiu que esses laços fossem reforçados, né, por todas as equipes. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Riviane, você fique à vontade, apresenta o caso no completo e depois a gente retorna para os comentários, tá bom? A palavra é sua. Seu microfone está fechado. Pronto, liguei. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, joia. Então, muito boa tarde a todas. Eu me chamo Riviane Virgínia da Silva, sou enfermeira coordenadora, né, da UBS Alto da Colina, aqui em Porto Nacional Tocantins, né? Quero dizer que, para mim, é uma honra estar participando, né, dessa discussão, desse papo legal. Estou aqui para aprender, estou aqui para contribuir também com vocês, né? E dizer que é uma honra estar aqui apresentando este caso. Por mais que foi um caso, assim, um pouco, né, a gente sabe que essa doença tá vindo, assim, avassaladora, né, leva muita gente boas, né, então, assim, nós estamos aqui para tentar
puerpera, né? O Essa internet. Riviane, você está travando, congelou. Voltou? Voltou, só que a gente não conseguiu Estão me ouvir ouvindo? o que você estava falando. Aí, Travou novamente. Fecha o vídeo um pouco, Riviane, para a gente ver se consegue pelo menos te ouvir. Opa, voltou. eu fechei aqui a câmera Ficou para ver bom. se segura um pouquinho. Ficou bom? melhor, ficou melhor. Tá, então vou voltar aqui novamente. Então, eu quero dizer para vocês que meu objetivo nessa discussão é explanar o que aconteceu nos atendimentos iniciais do pré-natal da gestante, certo? Gostaria também de deixar claro que participei do atendimento de enfermagem à gestante proposta e que antes da primeira consulta realizada por mim, eu fiz uma análise detalhada do prontuário da gestante e constatei que a mesma não tinha nenhuma comorbidade, certo? E o pré-natal transcorria normalmente, com a adesão da mesma. A primeira consulta foi iniciada, a primeira consulta de pré-natal, iniciada por essa a primeira consulta iniciada do pré-natal foi por outra profissional, não foi por mim. Hoje ela não está mais conosco, essa profissional de enfermagem. Eu comecei os atendimentos com essa gestante, ela já estava com 22 semanas, tá? Agora eu vou anexar aqui os slides e vou começar a apresentação para vocês seguir juntamente comigo, tá bom? Só um instante. Estou um pouco nervosa. Fica tranquila, tá tudo ótimo. Obrigada. Riviane, se travar, eu compartilho a apresentação, que a minha também está aberta. Tá, joia. Nós já estamos vendo sua tela, só coloca no modo apresentação. É ESC, a idade 39 anos, casada, Você consegue, escolaridade desculpa, superior. oi, Riviane, você consegue ampliar? Coloca em modo ali do slide total, de apresentação total. Peraí. Se não, deixa assim. F5. Aperta F5, Riviane. F5. Mas você parou o compartilhamento, Foi? Riviane. Agora foi. Perfeito. Tá certinho. Tá certo. Oi, Riviane, não estamos te ouvindo. Eu acho que ela travou de novo.
Gente, o que está acontecendo? Viviane, você quer que eu compartilhe? Você vai falando o próximo, eu passo, não tem problema. Vocês estão visualizando agora? Não, agora você parou de compartilhar. Viviane, mas assim... Pode tentar, pode compartilhar. É melhor, tá, deixa a Adriana e você vai falando o caso, você vai ficar melhor. Pode falar, Viviane. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Vou começar novamente a identificação da paciente. Nome, ESC, idade 39 anos, estado civil casada, escolaridade superior completo, a ocupação professora, residente em Porto Nacional Tocantins. Sobre o pré-natal. Ela é uma gesta 3 para 2 aborto 0, realizou 9 consultas com ótima aderência, ausência de comorbidades gestacionais e não gestacionais, idade gestacional que ela se encontrava era com 31 semanas, nega alergia, algum medicamentosa, nega comorbidades também. Nos exames do primeiro trimestre dela, foram sem nenhuma alteração, apresentou uma cistite, que foi tratada com cefalexina via oral, de 6 em 6 horas, por 7 dias. A caderneta vacinal completa também, a suplementação de ferro. Iniciei também o processo de laqueadura tubária. Montei o processo dela, encaminhei para a psicóloga no dia 4/2 de 2021, e também para a assistente social no dia 25/2 de 2021. O atendimento dela médico na unidade básica, que foi na nossa UBS, no dia 23/2 de 2021, a gestante, ela compareceu lá com sintomas respiratórios leves, né, espirros, obstrução nasal e tosse, nega perca do paladar e olfato e febre. Ao exame físico, o peso, ela estava com 65 quilos, temperatura 36 graus Celsius, a PA estava 110/60, frequência respiratória 18, murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios, a dinâmica uterina estava 0/10, a FU 32, o BCF 150, o colo posterior estava impérvio, sem perdas. A conduta médica na UBS foi síndrome gripal, né? A médica prescreveu Sorine nasal, devido a ela estar com a congestão nasal, e desloratadina 5 mg. Solicitou nesse dia uma coleta de teste rápido para COVID-19, com a detecção de anticorpos de IgM e IgG, realizado no dia 23/2, os testes deram não reagente. Orientações de cuidado, a procurar a unidade de referência ao COVID-19 para o acompanhamento do caso, se vier, piora. O percurso da paciente na atenção especializada. Eu quero deixar claro que nessa conduta, até aqui a conduta médica foi na nossa UBS, né? Agora, a partir desse momento aqui, o atendimento já foi, o médico, não, ainda foi aqui conosco. Não, desculpa, aqui ainda foi conosco. No dia 23/12, não, aqui, essa aqui. Percurso da paciente na atenção especializada. Aí, no dia 26/2, a paciente procurou atendimento na UPA, aqui de Porto Nacional. Ela queixava de febre, inapetência, perca de 2 quilos em 10 dias, né, astenia, dor torácica aos esforços há mais de 9 dias e disúria. A PA dela, no momento, estava 110/60, temperatura 36,8 graus, o pulso estava 116, a saturação estava 99, e a classificação no momento lá foi verde. A mesma conduta que o médico teve foi a realização do teste rápido, que foi não reagente, solicitação de exames laboratoriais, e encaminhou a paciente para o Hospital Tia Dedé, que é a maternidade aqui de Porto Nacional. Se piora, né, se a paciente piorar.
Aí foi prescrito soro fisiológico, dentro de 500 ml. No dia da idade tia Dedé. Voltou a travar. Oi, Riviane. Classificação verde. Diagnóstico inicial para COVID-19, né? A conduta... Riviane, essa lâmina ninguém viu porque estava travado. A sua voz. Tá me ouvindo agora? Até onde vocês me ouviram? Pode começar essa lâmina. Ah, tá. Então, no dia 1º do 3, a paciente, ela procurou atendimento no Hospital Materno Infantil. Há 4 dias, estava dispneica há 2 dias, fraqueza, insônia e sem a temperatura, houve uma queda, né? Foi realizado, no dia 28, a coleta do SUAB, dia 28/2, testando positivo no dia 1º do 3 para a COVID-19. A classificação da maternidade foi verde, o diagnóstico inicial foi para a COVID-19. E a conduta solicitada internação hospitalar, lá mesmo na maternidade. A prescrição, o médico prescreveu dieta livre, soro fisiológico 9%, 200 ml, EV 30 gotas, azitromicina, 500 miligramas VO, 1 comprimido por dia, aí foi suspenso. Cefraxona também, 2 gramas EV, uma vez ao dia. 2 catéter nasal, o BCF estava de 4 em 4 horas, né, estava olhando, fazendo a verificação do BCF de 4 em 4 horas, e de pirona também, IM, 24 horas, 2 doses. Teve a inserção da vesical de demora também, furosemida, 20 miligramas, 3 ampolas EV. Aqui está a evolução do dia 1º do 3 de 2021 dessa gestante. Às 16h50, do dia 1º do 3, a saturação dessa paciente estava 86 e a frequência respiratória 46. Às 17h30 houve uma melhora, estava 94, só que a frequência 43. Às 19h10 da noite, a saturação caiu novamente para 86, a frequência 40. 8 horas da noite deu uma melhorada, pouco considerável, foi 90%, e a frequência 48. O BCF estava bem, 157, 167. A conduta que o médico teve nesse dia foi para uma intubação orotraqueal, realizado pelo anestesista com auxílio do solicitado TC de tórax, sem contraste. No momento da transferência, a paciente estava saturando 83, né, que essa paciente foi transferida para o Hospital Geral de Palmas. O murmúrios vesiculares estava baixo nesse dia, em uso de coide-D, amoxicilina com clavulanato há um dia. Tratamento, só um instante que eu não estou visualizando aqui.
Tratamento realizado O2, catéter nasal. No dia 1º do 3, a paciente ela foi encaminhada para a UTI do Hospital Geral de Palmas, com piora do estado clínico. Importante. Oi, Riviane, travou de novo? Não estamos te ouvindo. Dando lá. Oi, Riviane. Dando conexão. Oi. Nós não ouvimos nada dessa lâmina. Só um instante. Essa lâmina aqui ou foi da outra? Oi, Foi pode ler dessa, essa foi lâmina. dessa, Riviane. Foi dessa lâmina, né? Então, tá joia. Então, neste dia, no dia 1º do 3, a paciente foi encaminhada para a UTI do Hospital Geral de Palmas. Oi, Riviane. Lugar Nada. para você entrar, porque está bem ruinzinho. Ela está no penúltimo slide, só tem mais um. Tá. Nossa. Agora veio, Riviane, pode tentar. Tá joia. E no dia 4/3, os médicos decidiram e foi realizada uma cesariana de emergência nessa gestante. E optaram por fazer essa cesariana e logo encaminharam a bebê para o Hospital e Maternidade Dona Regina de Palmas, onde a bebê foi acompanhada. Agora, a conduta e evolução clínica que eu tive no dia 29/3, que foi o seguinte: gestante, 39 anos, veio a óbito no dia 25/3 de 2021, por complicação da Covid-19, teve outras complicações durante essa internação, que foi a pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, doenças virais complicando a gravidez e o parto prematuro. A usuária estava fazendo acompanhamento do pré-natal corretamente, não apresentava nenhuma comorbidade, foi encaminhada para o Hospital Materno Infantil Tia Dedé, onde houve a piora do caso, foi encaminhada para o Hospital Geral de Palmas, e a morte ocorreu durante o puerpério, após 21 dias, e a RN recebeu alta, né, essa bebê hoje recebeu alta, está com 2 meses de vida, e hoje passa bem a bebê. Pronto. Estão me ouvindo? Sim, pode parar o compartilhamento da apresentação, Viviane. É você, Adriana. Tá. Não sou eu. Ela assumiu o compartilhamento. Ah, tá. Não sou eu, não.
Começou a correr bem, eu achei que tinha vindo para você. Não, eu acabei saindo. Riviane, a gente fica muito feliz de ter alguém da rede básica fazendo a apresentação de caso, porque na maioria das lives, quem acaba apresentando são os profissionais que estão no hospital de referência, né? Então, a gente podia aproveitar para tirar algumas dúvidas justamente desse acompanhamento inicial, que é feito na rede básica. Parabéns pela apresentação, você não se incomode com isso que fica travando, infelizmente a gente fica refém da internet, né, a gente entende, e foi tudo ótimo, todo mundo conseguiu acompanhar, fique tranquila, tá bom? Só que você está congelando de novo, talvez você tenha que fechar seu vídeo para a gente conseguir ouvir você falar melhor, tá? Fala alguma coisa, Riviane, só para a gente ver se está. Oi, estão me ouvindo? Sim, agora está. Riviane falando. Está ótimo. Tá ótimo. Então, Riviane, Certo. como você falou que o atendimento inicial começou na rede básica, né? Então, essa paciente, no dia 23, procura a rede básica, e a gente queria que você contasse um pouco como que é o fluxo no seu município, né? A gestante, ela vai até o centro de saúde, ela tem algum local específico que ela procura se ela tem sintoma gripal? Como funciona? Você pode contar um pouco para a gente? Para o atendimento do COVID, certo? O paciente vai com sintomas, a gente acolhe, faz a triagem direitinho, vê a quantidade de dias de sintomas, se enquadrar nos dias de sintoma, a gente vê a conduta que nós podemos realizar, que é o RT-PCR e o teste rápido, que é a detecção do IgG, o IgM. Nós temos essa conduta, sim, esse acolhimento dessa forma. Nós temos uma sala específica só para a Covid-19. Perfeito. Entendeu? Então, na unidade básica, vocês têm a possibilidade de oferecer tanto o teste rápido quanto o RT-PCR, é isso? Exatamente, os dois. E como que vocês escolhem qual teste vai ser realizado? Então, o teste, a gente informar para a gente 3 sintomas consideráveis, para a gente poder estar decidindo se nós iremos realizar o RT-PCR ou não. Já o teste rápido, a gente solicita a partir do 7º dia ao 12º dia de sintomas. Então, eu fiquei com uma dúvida aqui nesse caso, porque ela procurou o serviço nos primeiros dias de sintoma e vocês realizaram um teste rápido. Foi por isso que eu fiz essa pergunta, para a gente entender como estava sendo o fluxo. Exatamente. Eu também vi essa... Estão me ouvindo? Sim. A gestante, ela procurou a unidade Tá travada, Riviane, a gente não está te ouvindo. desde o 2, certo? E ela relatou... Voltou? Oi, estão me ouvindo? Voltou agora. Ela relatou o início dos sintomas quando? Isso. Sintomas dia 19/2. Portanto, ela está... Ela estava no 4º dia de sintoma, é isso? Quando ela procurou a unidade.
E nesse primeiro momento, vocês realizaram teste rápido. Riviane, vamos fazer o seguinte, você está travada. Tenta desconectar e voltar para a reunião, porque agora travou de vez. Então, sai e entra de novo, para a gente ver se a sua conexão fica melhor. E talvez, se tiver alguém com o celular perto, conseguisse entrar no link com uma melhor conexão, né? Acho que agora ela saiu. Acho que ela saiu e vai entrar de novo. Eu vou, Adriana, eu vou colocar aqui, enquanto isso, acho que a gente podia ir falando, né? Sim, que o sim. PCR, ele é mais interessante do 3º ao 7º dia, e o teste rápido que foi feito aqui, eu vou compartilhar e eu vou mostrar aqui o nosso manual, tá? Tá ótimo, Cris. Pode compartilhar. Então, era isso. Então, eu vou falando enquanto a Riviane não volta. O que eu queria entender era qual a disponibilidade de teste que vocês têm para a realização, né? Então, a paciente chegou no 4º dia de sintoma. O melhor teste a ser realizado seria o RT-PCR. E ela foi... Agora estamos vendo, Cris. Tá. O melhor então, aqui teste... é só para mostrar o nosso manual, e que todos podem ter acesso de forma fácil. Deve ter um link já aí nas mensagens no chat aí daqui da nossa conversa. E aqui eu queria mostrar aqui o teste, né, que é o que a Adriana estava comentando. Então, o teste, quando ele foi feito, o teste rápido, talvez ele não deu positivo, porque não tinham mais do que 7 até o 21º dia, que é o momento que deve ser feito, porque ele foi feito 2 vezes, enquanto que o PCR, ele poderia ter sido feito do 3º ao 7º, que foi o que deu, né, Adriana? Positivo. Eu não tenho aqui a data. Exato. Ela fez 2 vezes teste rápido. Que eram negativos. Sim. Porque provavelmente não tinha dado tempo ainda de positivar. Ó, ela fez um teste rápido no dia 23, que veio negativo, e outro no dia 26, que veio novamente negativo. E aí ela colheu o swab de RT-PCR em 28/2. Slide. 28/2 vai dar mais ou menos o 5º dia, né? Não, 28/2 vai dar 9º dia. Porque ela, no dia 23, ela já estava no 4º dia de sintoma. Então, no dia 28, ela vai estar no 9º dia. Ainda está adequado colher RT-PCR nessa fase. Tá. Riviane voltou. Quer falar, Riviane? Sim. Tá. Então, como eu estava falando, ela já estava com 4 dias de sintomas. Então, e cabia ter feito o RT-PCR. É isso. Isso. Porque quando fez o teste rápido, não deu para identificar, né? Deu negativo porque foi feito fora do prazo. Então, Riviane, a outra dúvida... Você está ouvindo, Riviane? Sim. Quando vocês, na unidade básica, vocês têm um fluxo de acompanhamento para essa gestante que fica em domicílio? Vocês ligam para ela? Como que vocês fazem esse acompanhamento? Testada positivo? Isso. Ou quando a paciente está aguardando o resultado de exame.
Sim, a gente entrega o termo de isolamento, certo? Isso. E todos os dias eu ligo para a paciente para saber como é que ela está, se está tomando as medicações direitinho, se está sentindo algum outro sintoma, orienta a paciente se ela vir sentir febre, falta de ar, que ela possa procurar a unidade de referência, que é a UPA, ou o Covidário. A gente faz esse acompanhamento, esse rastreamento semanalmente até a data da alta, que a data da alta é na unidade. A gente faz o agendamento da gestante, se ela não estiver sentindo nenhum outro sintomas, a gente agenda essa paciente para alta. O segmento de pré-natal continua onde? Como? Ela continua fazendo o segmento de pré-natal, vocês reagendam a consulta, como que está sendo a rotina? Ela tem um local específico? Sim, a gente faz o seguinte, nós mudamos um pouco o fluxo de atendimento aqui na nossa região, porque aumentou um pouco, né, o número de casos. Nós colocamos os atendimentos de Covid apenas pela manhã, justamente para a gente não misturar os atendimentos de Covid com os atendimentos da unidade, tipo, consulta de pré-natal, puericultura, diabético, gestante, pré-natal inclui, que mais? Atendimento, a sala de vacina também, a gente mudou um pouco, assim, os horários, justamente para estar separando, para não ter essa mistura, né, de gestante com pacientes com suspeita de Covid. Perfeito, Viviane. Essa organização do fluxo é muito importante, né? E eu perguntei se alguém acompanhava essa gestante e como que tinha sido a orientação, porque ela retornou 3 dias depois da primeira vez, né? Referindo, o que eu achei estranho é que no retorno do dia 26, ela referia, pelo que está escrito na sua apresentação, febre, inapetência, astenia, dor torácica há 9 dias, mas ela tinha comparecido na unidade 3 dias antes. Foi, então, 3 dias antes. Desse início de sintomas, foi a 9, foi a 3, quando que ela teve essa piora de fato? Na realidade, ela, pelo que está escrito no prontuário, ela iniciou os sintomas dia 19/2, que ela relatou, né, para a médica, dia 19/2. E o dia que ela foi lá foi no dia 23. Aí, a médica realizou o teste, deu negativo, mandou ela ir para casa, e se ela tivesse piora, que ela fosse para UPA. Assim aconteceu. No dia 26, foi no dia 26? Foi 26, Foi no dia 26, ela procurou. No dia 26, ela procurou. E a pior... Viviane, nós não estamos te ouvindo novamente. Ai, sim. Oi. Agora voltou. Ô, Adriana, vamos tentar explicar para as pessoas o que é que a gente está preocupado, o que a gente gostaria de saber, porque é importante se ter o conhecimento do início dos sintomas. Por quê? Porque na evolução da doença, a gente tem, que é a doença, tem a parte inicial, que seria a multiplicação viral, depois mais uns 3 dias, que seria o problema pulmonar, onde você tem um quadro pulmonar mais intenso, e depois, a partir, então,
do 7º, 10º dia até o 14º, você teria a parte inflamatória, que é onde essa doença ela se exacerba e ela piora. E é importante para a gente poder tomar algumas condutas. Então, nessa paciente, a gente ficou em dúvida, porque a história para mim, ficou um pouco confusa. Porque quando ela retornou, na segunda vez que ela procura, quando ela diz da piora, ela diz que ela já tinha perda, que ela teve perda de 2 quilos. Então, esse quadro já estava arrastado. Mas também pode ser, aqui, né, eu não sei, eu tenho que elaborar, que podia ser um processo gripal e que depois virou um COVID, né? Pode tudo até ser. Então, a gente aqui fica um pouco perdido na evolução e no período dos dias em que aconteceram as consultas, as avaliações aqui, o período da doença, né? Então, se a gente prestar atenção e levar em conta os testes que deram negativo e depois deu positivo, ela deve ter estado pior aqui nessa fase, entre o 7º e o 10º dia, quando ela procurou, que foi a fase pulmonar. Mais ou menos assim, né, Adriana? É isso mesmo, eu estava só tentando rever isso, porque a data ficou meio estranha, o que chamava atenção era essa queixa de perda de peso de 2 quilos em 10 dias, sendo que ela já tinha passado pela unidade. Não, mas e é estranho, porque no pré-natal se pesa a paciente. Sim. Então, isso já deveria ter sido observado lá no pré-natal, né? Mas o que eu acho que a gente tem que chamar atenção para todo mundo aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, é a data de início dos sintomas, porque isso é importante na evolução dessa doença. Sem dúvida. E, de qualquer maneira, quando ela retorna, né, com muita sintomatologia, foi de novo solicitado um teste rápido, né? Então, lembrar que nessa fase, o exame de confirmação deveria ser por RT-PCR, né? Então, ela de novo teve um resultado de COVID negativo nesse teste rápido, mas claramente ela estava com COVID, né? Clinicamente, ela estava numa condição de doença moderada já, né? Com taquicardia, apesar de falar que ela tinha uma saturação de 99, ela tinha sintomas importantes, astenia, dor torácica, que quando a paciente apresenta dor torácica, a gente já muda a classificação dela, independente da saturação, né? Então, são pontos que a gente utiliza como parâmetros, e Cris, você tem aí para poder compartilhar? Que a gente coloca... Já vou colocar aqui, e aí, só um minuto. Que a gente coloca num quadrinho, né, no manual, para vocês terem como guia, né? É importante a gente classificar como essa paciente se encontrava, porque a conduta vai se basear no estado geral dela, se é um quadro leve, se é moderado, se é grave. Se for moderada, essa paciente já necessita de internação, né? Apesar de ela estar saturando bem, ela está taquicárdica e tem febre e tem sintomas compatíveis com um quadro moderado. A gente coloca também no manual esse score de alerta obstétrico, que vai usar só parâmetros de sinais vitais, então frequência respiratória, saturação, temperatura. Essa paciente, ela tinha temperatura elevada, né, e ela tinha, não tinha temperatura elevada, ela referia febre em casa, inapetência, astenia, mas ela tinha dor torácica. Ela ainda não estava fechando um quadro de síndrome respiratória aguda grave nesse momento, mas já chamava atenção que ela estava evoluindo de maneira rápida para um quadro moderado. Então, essa paciente necessitava realmente do encaminhamento para o hospital e maternidade, como ela estava orientado aqui. É que ela tinha outros sintomas, ela não tinha alteração, né, da frequência respiratória e nem da saturação. Mas a gente precisa chamar atenção que para grávida, a diferença entre a saturação, que ela deve ser menor aqui do que 95, tomar cuidado. E na frequência respiratória, numa frequência respiratória que ela não tinha, acho que era 18, né? A frequência respiratória. Nesse dia 26, no diapositivo, não tem a frequência respiratória anotada.
É que só uma outra coisa, acho que tudo aqui é fácil de ser visto, porque tudo aqui é avaliação clínica, não precisa de nenhum aparelho especial, né? Fora a saturação. Mas a frequência respiratória, a temperatura, a pressão e o pulso pode ser vista de forma fácil. E aqui, eu acho que é o que você estava falando, Adriana. Sim. Aqui é o que a gente considera os estágios, né, de evolução da doença. E essa paciente, olha, aqui é um quadro de classificação de doença moderada. Então, doença moderada é febre persistente, tosse, ou tosse persistente, ou piora progressiva dos sintomas, como a dinamia, prostração, hipotermia, diarreia. Pelo menos um desses sintomas, e se ela tiver algum outro fator associado. Então, vejam que mesmo ela não tendo saturação nem frequência alterada, ela tinha os outros sintomas que tinham bastante importância, né, no diagnóstico clínico. Então, uma doença moderada significava encaminhar essa paciente para a internação, para ela ficar sob vigilância, porque ela poderia piorar muito rapidamente. Gestante afunda, às vezes, em horas, né? Então, ela precisa estar vigiada de perto. Bom, a paciente, ela foi orientada e foi internada, né? Então, pelo que eu entendi, ela foi encaminhada, né, para a maternidade. E ela foi encaminhada, foram solicitados exames, e ela ia ser encaminhada se ela tivesse pior ainda. Ela, nesse dia, não foi encaminhada, Cris. Ela foi para a maternidade só no dia 1º. Tá certo isso, Viviane, ou eu me enganei? Tá certo, foi isso mesmo. Então, ela dá entrada só... Então, mas é isso que a gente queria chamar a atenção. No dia 26, essa paciente já mostrava um quadro que estava caminhando para um quadro moderado. Ela poderia ter sido encaminhada já para atendimento hospitalar. E mesmo assim, ela foi dispensada para casa, e aí quando ela piorou, daí olha a condição que ela dá entrada no hospital, no dia 1º. Uma temperatura de 41, uma frequência cardíaca de 77, saturando 83, quer dizer, ela já chegou numa condição muito grave, né, no hospital. Saturação de 83 para grávida, ou essa saturação está errada, porque eu achei estranho que ela foi classificada como verde. Para mim, ela não é. Aquele quadro que nós apresentamos antes, eu acho que é um quadro extremamente importante, que ele precisa ser fixado para as pessoas lembrarem das queixas e se começa a ter evolução e se tomar uma atitude mais rápida. Aqui, né, foram 2 dias que podem ter mudado muito o prognóstico dessa paciente. Muito. É por isso que a gente está chamando a atenção. Na verdade, a apresentação está tudo ok, Viviane. A gente só está chamando a atenção para os pontos em que, às vezes, a gente demora a perceber a necessidade de um cuidado mais de perto dessa gestante. Por isso, quando você encaminha ela nessa condição que ela chegou, já saturando 83, você já vai ter que escalonar o oxigênio muito rapidamente, né? Então, ela já chega numa situação mais crítica. Mas a minha dúvida foi, ela seria classificada como verde, saturando 83 com 41 de temperatura? Pois é, né? Não tinha nem como, isso já era vermelho direto. Pois é. E essas informações foi tirado do prontuário lá da maternidade, né? Então, Sim, ela já tinha que entrar vermelho direto, ela já tinha que sair encaminhada direto para a maternidade. Exato. Então, o que a gente está chamando a atenção são esses pontos de fluxo, entendeu? A gente faz a classificação, né, de risco da paciente, mas aqui a classificação me parece inadequada para os parâmetros que ela estava apresentando no momento. Então, às vezes é difícil a gente lembrar de todos os parâmetros, então o que a gente orienta é deixar plaquinhas com os chamativos principais de dados vitais, de classificação de risco,
né, para as equipes ficarem bem atentas a isso, ok? Sabe, essas nossas lâminas de slide, eu acho que seriam bem interessantes a gente disponibilizar para as pessoas imprimirem. Porque em várias reuniões eu tenho ouvido, né, das pessoas que participam, que o manual é extenso. Ele é extenso porque o assunto é extenso, né, e tem muita coisa para ser discutida. Mas essas lâminas, elas são um resumo. Então, talvez fosse interessante todos os lugares terem isso disponíveis, assim, porque é fácil, inclusive para explicar algumas orientações e condutas em relação ao uso da antibiótico terapia, de corticoterapia, de como é que você anticoagula paciente. Acho que seria interessante a gente disponibilizar. Então, e daí, seguindo, né, no caso, o que me chamou bastante atenção foi a sequência de evolução dela nesse dia que ela deu entrada. Às 16h50, ela saturava 86%, com frequência respiratória de 46, né? Às 17h30, 94%, com frequência respiratória de 43. Então, Riviane, você sabe me dizer o que foi introduzido entre 16h50 e 17h30 para a melhora da saturação? Foi nesse momento, colocaram catéter de O2, a quantos litros? Você tem essa referência, não? Adriana, eu não tenho essa referência porque nós fizemos uma busca desse prontuário lá na maternidade para eu ter mais informação do que para eu passar, né? Porque seria interessante também o médico que acompanhou ela durante lá a maternidade estar aqui conosco para discutir esse assunto, né? Então, eu passei o que eles me entregaram para eu poder, com autorização, lógico, do diretor do hospital, né? Eles me cederam o prontuário da paciente para mim ter mais informações para me passar para vocês. Porque o caso dela, ela veio piorando desde quando ela deu entrada na UPA para a maternidade. Quando ela chegou para a gente lá no dia 23, ela estava com sintomas gripais leves. Aí foi piorando. Tanto é que ela procurou a UPA no dia 26, né? Dia 23, 24, 3 dias depois que ela foi atendida lá conosco. Né? Então, assim, essas informações eu não tenho porque eu colhi do prontuário da paciente para mim estar colocando na apresentação para a gente ter mais o que entender um pouco da paciente, da gestante. Então, o que a Cris está projetando aqui é justamente isso que eu estou falando, né? O alvo de saturação que a gente tem que ter em mente é sempre 95 para cima. Então, a paciente chegou saturando 86, não adianta começar com 1 litro de O2. A gente já começa com 6 litros em catéter. Se ela não responde, já tem que mudar para a máscara não renalante, porque você consegue usar 10, 15 litros, né? Catéter de alto fluxo, a gente sabe que é muito raro o local que vai ter acesso, né? Mas VNI é outra possibilidade. Né, nessa evolução, como você disse, como a gente não tem o médico que deu assistência, a gente não sabe qual foi a sequência que foi utilizada. O que a gente sabe é que eles optaram por intubação direto, né? Sim. Então, eu não sei se eles tentaram alguma medida antes e não respondeu, e daí ela chegou na intubação, ou se ficaram só no catéter de O2 e depois direto passaram para a intubação. Mas, ok, não tem problema, a gente utiliza o caso para fazer a discussão e reforçar os pontos importantes. Então, a paciente que já chega com uma saturação de 83 no pronto-socorro, põe direto 6 litros, se ela não responder em 10, 15 minutos, você já tem que mudar, né? Não adianta ficar esperando muito tempo. Quanto mais a gente demora para escalonar o oxigênio, mais a paciente vai deteriorando, né? E ela vai chegando em condição pior. E aí você, às vezes, inevitavelmente, vai ter que levá-la para intubação mesmo, porque ela vai fadigar toda a musculatura acessória, ela não vai conseguir mais se manter. Adriana, boa tarde. Eu me chamo Bruna, falo da atenção básica do município de Porto.
Nós temos algumas informações, eu estava com um problema no meu microfone no computador, eu tenho algumas informações referente à conduta médica hospitalar. Ah, então se você puder ajudar, Bruna, vai ser mais rico para a gente poder estar discutindo. Ô, Cris, você não quer parar o compartilhamento da tela? Enquanto ela fala, só? Ei, Adriana, pode falar? Tá escutando? Pode falar, Bruna, à vontade. É o seguinte, a gente está até precisando de auxílio em relação a isso, porque nós somos a atenção primária. Quando pegamos os prontuários, os atendimentos da UPA e do hospital, sempre ela foi classificada como verde. E isso foi que a gente ficou bem estranhando aqui, né? Pela sintomatologia dela, pelo quadro dela estar se agravando, a saturação oscilando bastante. Então, como teve essa oportunidade de estudo desse caso clínico, a gente pede o apoio de vocês para a gente estar melhorando, né, a assistência. Infelizmente, não temos ninguém da UPA participando nem do hospital, mas se puder marcar mais para frente com os profissionais para estar discutindo isso, porque é um erro, né? Ser classificado como verde com a gravidade que ela estava. A gente aproveita e pede esse apoio, porque a gente da atenção primária também estamos aqui discutindo bastante por que essa classificação verde. E isso em todo momento. Ela só foi classificada com emergência de vermelho quando já foi para a UTI. Que aí foi emergência vermelho, mas aqui dentro do município estava como verde. Às 17 horas foi ministrado 11 litros por minuto de O2 em catéter nasal. Às 18 horas, a paciente, ela... Então, para só um pouquinho, para só um segundo. Não adianta oferecer mais do que 6 litros em catéter nasal. Desperdício de oxigênio, a paciente não vai conseguir captar isso. O máximo que o catéter aceita é 6 litros. Chegou nos 6 litros, ou muda para máscara de Venturi, ou para máscara não reinalante. Né? Então, por isso que você vê que ela não responde tão bem com a subida da saturação, ela não consegue manter, porque talvez não tivesse na melhor opção de oxigenoterapia. Porque tudo que você está oferecendo acima de 6 litros está perdendo. Ela não é capaz de captar isso. Adriana, pode ser que não tivesse condições de oferecer essas outras máscaras. E foi por isso que foi para a intubação. Não, claro, assim, eu só achei melhor reforçar que ela está falando, né? Foi oferecido 11 litros, que não ia resolver. Não ia resolver, mas pode continuar, Bruna. Qual foi a próxima sequência? Não, aí a gente também observou, porque foi solicitada a intubação orotraqueal e fala no prontuário dela que foi realizado pelo anestesista com a ajuda do fisioterapeuta e da equipe da enfermagem. E aí, mais um pouquinho para frente, já fala que ela foi transferida com esse catéter. Então, a gente não sabe, foi entubada? Como é que estava? Estava de catéter, então está tendo esse desencontro, sabe? De informações. Não, eu vi. Então, eu vi que estava isso na apresentação. Mas, pelo que eu entendi depois, se a paciente estava saturando 83 na transferência, então esse é um outro ponto que a gente vai parar para conversar. Muito provavelmente ela não estava entubada, ou essa intubação estava seletiva, porque saturando 83 é complicado. Então, outra coisa que a gente costuma chamar bastante atenção é o momento de transferência. E quão estável está essa paciente para entrar num transporte, né? Eu sei que, às vezes, aonde ela está não vai ter mais recurso e é difícil ficar naquele local, mas a transferência também é uma situação de bastante risco para a gestante. Quem está na ponta, às vezes, recebe a paciente muito mal por causa da transferência num momento inadequado ou numa condição inadequada. Então, sem dúvida nenhuma, essa paciente deveria ser transferida entubada, porque ela já não tinha mais condição de manter a oxigenação. Mas, de fato, eu também fiquei na dúvida se ela foi transferida entubada ou se ela foi transferida com catéter. No prontuário dela fala que foi realizado a intubação e no momento da solicitação da remoção dela, ela estava com catéter, segundo está, né, registrado. E também outra dúvida nossa é que ela estava fazendo uso das medicações, como está aí na apresentação. E aí, já no momento da transferência, fala que ela estava em uso de Coid-D e amoxicilina com clavulanato. Então, assim, a gente fica com muita dúvida, né?
ela passou um dia só aqui na maternidade, conforme estava escrito no prontuário, e na hora da transferência, em uso de quase grama, o clavulanato, apenas. E no prontuário para trás tem uma medicação. Sim. Sem a informação, vai ser difícil a gente conseguir progredir, né, na discussão. Quem recebeu no hospital não tem a descrição de como a paciente chegou? Vamos olhar bem que é a descrição que ela chegou, mas... Então, o que está na lâmina que vocês prepararam é que no dia 1º/3, o paciente procurou o hospital, foi encaminhada para a UTI, em estado clínico desaturando, né, com desaturação importante, aumento da frequência respiratória, e de fato não tem os parâmetros nessa... Adentrou o serviço às 12h55, relatando falta de ar, fraqueza e insônia. E aí... ela foi para o PS, a saturação dela estava... A saturação de 83, MV diminuídos bilateralmente. E aí eles entraram com soro, 2.000 EV, e 30 prednisona, azitromicina foi suspenso. Aí entraram com ceftriaxona, 2 gramas, EV uma vez por dia, Clexane, 40 miligramas, catéter nasal de 10 litros. PCF, 4 horas. Então, assim, só para reforçar que a gente tem que realmente melhorar, a gente vê que tem que ter essa melhora na assistência, porque, assim, as informações são encontradas, aí os profissionais pegam as informações, as metades, né, e acaba não sendo efetivo o serviço. Igual na UPA. A UPA, ela chegou na UPA a primeira vez com as reclamações dela e foi ofertado soro fisiológico, se piorasse, era para encaminhar para o hospital maternidade. Ela já estava com tratamento, não estava, né, registrada, apenas soro fisiológico para ela. Então, assim, realmente a gente pede o apoio, se puder fazer depois, um outro momento com o Porto Nacional, mais, né? Porque... assistência especializada e também na maternidade, para a gente ter uma unificação, né, de informações, entender. Doutor Pedro, ele era para estar presente, ele estava em plantão hoje, e aí a maternidade hoje estava bem cheia, acredito que seja por isso que ele não está presente aqui na discussão de caso, que nós solicitamos, porque a atenção básica, as nossas informações são bem limitadas, né? Então, nós conversamos com a Olga do Estado, ela nos solicitou que fosse feita essa apresentação com as informações que nós tínhamos, né? E nós buscamos as demais informações, só que um prontuário evoluído, não um prontuário evoluído digitalmente, né? Tudo manuscrito, então a gente tem as dificuldades, todas elas, dificuldade até da letra, né, para a gente entender a evolução, e com isso a gente tem dificuldade em reconhecer, assim, as fragilidades, porque o paciente ele foi entubado, aí ele foi transferido em catéter, mas pela gravidade que ela estava, realmente ela conseguia ser transferida com catéter? Não, provavelmente não. Então, Bruna... Mesmo entubada, né, ela já estava em condições, eu acho que assim, bem sérias e graves. Acho que assim, porque a gente está com várias dificuldades, não é com vocês, é no país todo a gente observa esse tipo de problema. Então, acho que assim, a gente tem que tentar fazer um fluxograma para tentar passar a paciente o mais rápido possível e nas condições mais adequadas para um outro serviço que tenha condições de olhar melhor essa paciente. Então, para isso, eu acho que a gente tem que estar atento a alguns diagnósticos e ao aparecimento de alguns sinais e sintomas. E, para isso, eu acho que tem que pegar e colocar esses documentos que a gente mostrou em lugares amplos, abertos, acessível a todos, que as pessoas leiam e vejam. A paciente tem determinadas queixas, eu já vou mudar e já vou transferir. Eu tenho um tempo hábil para transferir. Porque aí se demorou bastante, eu acho.
E mesmo numa paciente entubada, ela teria dificuldades. Então, que foi aquela questão que eu chamei a atenção lá no terceiro dia. Ela foi uma segunda vez na UPA e foi liberada para casa. Será que talvez, naquele momento em que ela tinha dor no peito, referia febre em casa, tinha dinamia, não fosse melhor ter encaminhado ela para o hospital de retaguarda? Porque ela tinha grande chance de evoluir rapidamente para um estado mais grave mesmo, né? E que foi o que acabou acontecendo. 3 dias depois, ela chega saturando 83. A saturação dela não deteriorou naquele dia, ela devia já estar em deterioração e, às vezes, a paciente demora a perceber que ela está piorando, né? Então, por isso, a gente tem que lembrar que a grávida, ela complica muito rápido. E o que eu libero um paciente não grávido para casa, na grávida a gente já tem que ter um pouco mais de atenção, né? As alterações fisiológicas da gravidez fazem com que ela agrave mesmo. E essa é a função da gente ficar discutindo. A gente sabe que o manual é longo, a gente sabe que não é todo mundo que vai ler. Então, a intenção desses bate-papos, desses tira-dúvidas, é justamente a gente reforçar esses pontos. A gente vem observando no Brasil como um todo que a grande dificuldade é esse fluxo, né? É essa percepção de em que momento eu devo encaminhar essa paciente para uma unidade que vá dar mais suporte, né? A gente sabe que os locais estão todos lotados, então, às vezes, quem está lá na ponta fica assim, mas essa paciente está mais ou menos, acho que ainda dá para ela ficar, e às vezes segura, só que de repente ela piora. E quando ela chega muito grave na unidade de referência, na UTI, às vezes o desfecho vai ser esse que aconteceu mesmo, a gente não vai conseguir recuperar essa paciente, porque ela chegou numa fase muito avançada, né, da doença. E por mais que a gente tente lidar, às vezes, infelizmente, o COVID se comporta de uma maneira que a gente nunca viu, e nem sempre a gente consegue resgatar. Então, é muito importante esse primeiro cuidado, né, esse primeiro alerta, de em que momento, e o que a gente chama atenção, que eu fiquei chamando atenção para o oxigênio, não adianta a gente tentar ficar ofertando mais litros do que, de fato, aquele dispositivo oferece, né? Eu sei que às vezes a gente fica desesperado porque não tem outra coisa para oferecer, então, a outra coisa para oferecer é a transferência. Quando você chegou no limite, eu só tenho catéter, e ela com 6 litros não está segurando, essa paciente precisa ser transferida para algum local onde ela vai conseguir ter uma progressão de oxigenoterapia mais adequada. Alguém levantou a mão? Você pode se identificar? É a Uriana, é a Uriana de manhã. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje foi muito bom, pelo menos, que a APS apresentasse um caso. Em todos os debates que estamos aqui, pelo menos agora espero ver um caso apresentado por la APS. Então, aí nos podemos dar conta de muitos erros, da falta de esos manuales, da falta de esos fluxogramas, tanto na UBS, tanto nos pronto-socorro, tanto nos pronto-atendimentos, tanto na SUPA. Então, los gestores estaduales, llegue, que es lo que siempre está en la atención primaria, llega a la... Congelou. Mas, assim, acho que a gente pode falar para todos que está tendo uma reunião com os gestores para se tentar adequar os fluxos, para se tentar passar esses esquemas de padronização, para se tentar ver, porque são todas tentativas, né? E cada lugar ele tem a sua especificidade, a sua peculiaridade. Então, isso está sendo visto, e estão tendo reuniões específicas para isso.
Tá certo? É importante a gente conhecer as dificuldades de vocês, porque a gente está numa segunda etapa desse grupo discutindo as dificuldades que a gente tem visto com as discussões, né, com as unidades, com os hospitais, e vai ter a oportunidade de discutir com os gestores, porque a gente sabe que se o gestor também não abraçar a causa, vocês ficam sem ter como trabalhar, né? Então, a gente chegou num limite que achou que é importante sim discutir o caso, mas que se a gente também não conversar com quem vai dar o recurso, vocês vão continuar na mesma situação, né? Então, é bastante rico e importante vocês trazerem todas essas dificuldades, né? E, bom, gente, pelo adiantado da hora, a gente tem que começar a encerrar, né, esse bate-papo. Eu sei que se a gente deixar, a gente fica aqui horas e horas tentando resolver várias coisas. É muito angustiante a gente ver desfechos ruins, mas a gente aprende também com eles. A função aqui não é, quando a gente pergunta, mas você acha que estava adequado nesse momento classificar como verde? Ninguém está questionando e nem querendo falar, você está certo, você está errado, é para uma discussão conjunta, para a gente conseguir enxergar junto que talvez essa não tivesse sido a melhor classificação naquele momento, e que isso talvez tenha impactado no atraso, porque a gente sabe que classificação de risco, ela tem tempo para atendimento. Se eu classifico a paciente como verde, ela vai poder esperar 2 horas para ter ser atendida. Saturando 83, ela não tem condição de esperar 2 horas. Né? Então, assim, quando a gente chama atenção para essas coisas, é para a gente conseguir enxergar e entender que isso tem impacto, né? Quando eu classifico a paciente, eu tenho impacto no resultado final também, né? Então, eu queria agradecer, Riviane, pela sua apresentação, e parabenizar mais uma vez pelo Dia da Enfermeira. Vocês são fundamentais nesse esquema de atendimento. É muito importante esse atendimento da unidade básica, né, dessa relação com o paciente, desse contato diário para a gestante que está em casa e não precisou internar, né, esse suporte é fundamental, e a gente fica à disposição para futuras discussões, se precisar. Eu encerro a minha participação aqui e passo a palavra para a Cris terminar. Quero agradecer a presença de todos e dizer que, assim, é importante a gente observar como é o atendimento, como é que é a sequência que as pessoas fazem, porque a gente acaba aprendendo e numa próxima vez, numa próxima oportunidade, nós vamos estar mais atentos, às vezes, a pequenas alterações e a pequenas queixas, né? O prontuário, ele é extremamente importante. Acho que cada vez mais a gente já sabe disso, mas nessas discussões isso se torna cada vez mais certeza que é importante as anotações, as prescrições, porque é uma terceira pessoa que vai atender e ela precisa ter todas essas sequências, todas essas orientações. Então, a gente tem que reforçar que é importante essas anotações e chamar a atenção para essas queixas das pacientes para que a gente possa fazer a transferência no momento mais adequado. E eu só queria dizer uma coisa, em todos os casos até hoje, eu nunca vi nenhuma gestante com uma saturação de 83. Né? A saturação, a pior que eu via descrito aqui foi de 91, 90, e que já foi assustadora. Né? Então, eu acho que deve ter havido algum equívoco aí na anotação, né? Não sei dizer. Ou, como foi colocado antes, talvez a intubação ela não foi adequada, né? Mas tudo isso é importante para a gente pensar e refletir, para que a gente ficar mais atento nos nossos próximos atendimentos. Então, eu agradeço a todos, obrigada por compartilharem, então, o conhecimento, e convido vocês a seguirem e acompanharem as nossas discussões, que são todos os dias, às 11 horas e às 4 horas da tarde. Obrigada e até uma próxima. Obrigada, Adriana. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.